e transição. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para dar continuidade ao nosso treinamento, a nossa preparação para o treinamento. Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de agradecer a todos que têm visualizado o vídeo, aqueles que têm se inscrito no canal, isso é muito positivo, e deixado o like, E, em especial, eu queria fazer um agradecimento ao meu amigo Marcos, ele sabe de quem eu estou falando, grande incentivador principalmente desse trabalho, tá bom? Então fica aí um grande abraço. Vamos lá. Como eu havia falado na aula anterior, no vídeo anterior, hoje eu quero falar para vocês um pouco dos pilares, como que se fundamentou contratos, ou contractos, à época dos romanos e gregos, e mostrar um pouquinho dessa história. Direito antigo, direito contemporâneo e trazer para a nossa atualidade, perfeito? Então, começando lá pelo direito antigo, o que eu vou dizer para vocês? Contratos existem desde aquela época, Inclusive o nome lá atrás era contractus. Como é que funcionava isso? Para que a pessoa ou as pessoas tivessem a garantia do Estado no cumprimento daquele contrato, ele tinha que seguir uma regra muito estreita, muito específica. Se ele fugisse daquilo, ele não teria a garantia do Estado no seu contrato, Bom, já passando aí, adiantando um pouco para a Idade Medieval, nós tivemos o quê? Uma forte influência do direito germânico e do direito canônico. Por quê? Percebeu-se naquela época que com o crescimento do mercantilismo, os contratos começaram a ficar enrijecidos, ou muito burocráticos, vamos trazer para a nossa atualidade. Muito burocrático, muito difícil tudo. O direito canônico, percebendo isso, o que ele fez? Ele deu uma celeridade nesses contratos, nesse mercantilismo. De que forma? Aquela época, mentir era pecado. E se mentir era pecado e todo pecado era punido, então logo, se você tivesse um contrato e você mentisse ou não cumprisse a sua parte no contrato, você estaria mentindo. Então, segundo os dogmas da época, mentir era passivo de punição, Aí, seguindo um pouco mais adiante, nós temos o quê? No direito contemporâneo, logo ali no século XVII, XVIII, nós tivemos um forte crescimento do capitalismo, Antes era mercantilismo e aí já passamos para o capitalismo. Ou seja, com a Revolução Francesa e tudo que adveio daquela época, o contrato passou a exercer um papel mais ideológico na sociedade, E era necessário que não ocorresse nenhum impedimento na circulação dessas riquezas, das riquezas da época, que pudessem atravancar todo o processo, Foi aí, então, que surgiu, nós tivemos o nascimento de um dos primeiros códigos escritos, que foi o Código de Napoleão, em 1804. Porém, esse Código de Napoleão tratava apenas do direito de propriedade. Ele não falava em outro tipo de direito, em outro tipo de contrato, apenas e tão somente de propriedade. Já em 1900, com a chegada do Código Alemão, com a escrita do Código Alemão, isso tomou uma nova versão, Então nós já tivemos alguns outros tipos de contratos sendo regulados por lei, perfeito? E agora, mais recentemente, no nosso novo Código de Direito Civil, em 2002, nós tivemos o quê? O surgimento de outras especialidades, Por quê? Após a Revolução Industrial, a sociedade adotou um modelo de consumo, Então era muito consumista. Então, com o mercantilismo, a troca de mercadorias, a circulação de mercadorias, o próprio capitalismo crescente, Olha, dinheiro rege o mundo. Então, o que acontece? Nessa época, essa mudança toda, o Estado passou a intervir de maneira bem incisiva
nos contratos privados, né? Ou seja, que visava garantir o capitalismo em funcionamento. Agora, com o novo Código Civil 2002, essa característica ainda continua. Contudo, nós temos uma nova abordagem, né? Um novo pensamento nesses contratos. Ou seja, a função social de cada contrato é muito importante analisar no que se aplica, o que a sociedade ganha ou perde com a fixação daquele contrato e principalmente a dignidade humana. Tanto que tem alguns, o novo Código Civil, né, e a própria escrita, a própria natureza jurídica, hoje você tem alguns contratos que são administrados de acordo com a sua especificidade. Ou seja, direito do trabalho, então tem lá todos os tipos de contratos de trabalho, né? Nós temos aí no Código Comercial todos e alguns tipos de contratos abrangidos pelo direito comercial nacional. No direito internacional, nós também temos já alguns contratos que regulam esse comércio internacional, né? Então, nós temos tratados, uma série de coisas que a gente vai abordar mais adiante. O que eu quero passar para vocês hoje? Hoje, o importante para mim passar para vocês é o seguinte: como elaborar um contrato? Né? É o item 1 daquilo que a gente está falando. Como elaborar um contrato? O que deve trazer um contrato? Como um contrato deve ser revestido? Né? Segundo, que também já está aí na tela, quais são os requisitos obrigatórios e necessários nesses contratos? O que eu tenho por obrigação, né? Colocar ou não nesse contrato, prever ou não nesse contrato. E aquilo que realmente é necessário, não pode ficar sem estar inserido nesse contrato, né? E, através disso, nós vamos analisar qual é a legislação que vai reger esse contrato. Pode ser uma legislação geral, genérica, como pode ser uma específica. O contrato de trabalho é um deles, né? Contrato de locação é outro deles. Um contrato de leasing é outro, perfeito? Como definir qual a lei que vai reger esse contrato? Né? De acordo com a sua especificidade ou sua linha geral, é o que a gente vai decidir qual tipo de contrato, qual tipo de legislação, perdoe, nós vamos aplicar ao tipo de contrato que está sendo elaborado e analisado, perfeito? E quinto, né, como também já está aí na tela, quais os cuidados que a gente deve tomar antes de assinar um contrato? O que eu devo me ater antes de colocar a minha assinatura nesse contrato? Lembra-se da vontade, autonomia de vontades? Por quê? Depois que assinou, está valendo, né? Claro, tem algumas coisas que eu ainda vou falar que são necessárias, não é só a assinatura. Mas entenda que a assinatura é a manifestação individual da sua vontade. Então, se está ali, indica que você queria aquilo, né? Podemos discutir se a assinatura é verdadeira ou não, né? Uma série de coisas. Mas, assinou, está assinado. E depois, em função de tudo isso que vocês vão aprender, nós vamos poder, então, analisar qualquer tipo de contrato. Ou seja, nós vamos ter uma análise geral e vamos ter depois pontos específicos de cada contrato. A sua natureza. Que tipo de contrato é? De locação? Vamos verificar de acordo com a legislação do inquilinato. É um contrato de leasing? Então, vamos analisar conforme o Código Civil e a matéria específica de leasing. Perfeito? E uma coisa que muitos me perguntam: devo reconhecer firma dessas assinaturas em cartório? Devo registrar esse contrato em cartório? Então, nós vamos saber o seguinte: reconhecer firma, na minha opinião, né, e de vários outros juristas, é necessário, né, porque prova que naquela data quem assinou aquele contrato foi fulano e beltrano. Então, naquele momento existia a vontade das partes em formular aquele tipo de acordo, né? Levar registro a cartório
Você só deve se preocupar em registrar um documento ou um contrato em cartório quando você quer que todo o público, todo o povo possa tomar conhecimento do negócio que você está fazendo. Por quê? Existe um mecanismo, né, que a publicidade do contrato impede que o terceiro alegue no futuro que não tinha conhecimento e que não podia ter opinado. Né? De repente você está fazendo um negócio e isso pode afetar um concorrente, pode afetar um terceiro interessado na matéria e fala, não, mas eu não sabia desse contrato. Olha, ele está registrado em cartório. Isso é muito comum nos contratos de adesão, né? Com bancos, cartão de crédito, enfim. Tem um contrato genérico, aí você tem lá uma propostinha específica do seu caso, que você assina, mas quando você assina essa propostinha, você está aceitando aquilo que é público, aquele contrato que está devidamente registrado em algum cartório de registro. Perfeito? Então é isso. O que eu quero agora falar para você é o seguinte: nós vamos aprender a elaborar e analisar contratos, né? E eu gostaria de saber quem é que tem interesse em aprender isso. Quem é que tem vontade em melhorar o seu conhecimento com relação a essa matéria. Para isso, eu vou colocar o nosso e-mail e eu gostaria que vocês se manifestassem. Manda um e-mail e fala, olha, eu estou interessado em aprender como elaborar e analisar o contrato. Olha, tem um certo tipo de contrato, quem trabalha com imobiliária, quem trabalha com factoring, quem trabalha com locação de automóvel, quem trabalha, enfim, né, com comércio, compra e venda de produtos, serviços. Olha, eu quero aprender a elaborar um contrato dessa natureza e poder analisá-lo, ok? Montar um contrato padrão, né, para algum tipo de segmento, para determinados segmentos, é a melhor coisa. Mas às vezes algumas particularidades vão te forçar a mudar um pouco alguma coisa nesse contrato e você deve estar preparado para isso. Perfeito? Então estou à disposição, nosso e-mail está aí. Aqueles que quiserem realmente aprender ou esclarecer algum ponto específico do que eu já falei ou de contratos que a gente vai analisar, por favor, entre em contato através do e-mail e eu vou ter o enorme prazer em responder e passar para vocês toda uma programação do treinamento que a gente está fazendo, tá? E a exemplo dos outros vídeos e toda a matéria que eu trazer para vocês, aí está constando a bibliografia que eu utilizei hoje, né? Então nós temos aí o ROPO, Naves e, claro, sempre o Código Civil, o novo Código Civil, perfeito? E para finalizar, para não alongar muito esse bate-papo, novamente, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que na verdade é aquilo que eu falei já nos outros dois anteriores. Todo esse trabalho é feito para você. Então nos interessa que você absorva o máximo possível daquilo que a gente está passando. E se tiver dúvidas que eu não esclareci até agora com relação ao que já foi passado, por favor, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, mande no e-mail e a gente vai ter um enorme prazer em solucionar e apresentar os resultados para você, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem com um novo vídeo da série. Um abraço!